Olá, meu amigo, minha amiga, vamos à resolução da questão de número 16 do Enem 2023, prova azul. Pessoal, eu sempre falo isso. Você olhou para uma questão no Enem, pula o texto, você nunca vai ler o texto. Por quê, Eduardo? Eu nunca devo ler um texto sem saber antes o motivo pelo qual eu devo ler esse texto. Então, é contraintuitivo? É, mas a primeira coisa que você faz é sempre ir para o comando da questão. E você percebe que no comando da questão sempre faça essa pergunta: o que o autor da questão está querendo de ti? Então, de mim, no caso, nesse texto, a língua brasileira de sinais. Então, essa língua brasileira de sinais, três pontinhos. Então, aqui é um enunciado daquele tipo que não te pergunta algo, mas deixa o quê? Deixa algumas referências nas alternativas. Passa por fenômenos de variação linguística, variações regionais aqui na letra B, mudança estrutural, diferencia-se em todo o Brasil. Então, apesar de não ter um comando extremamente claro, eu sei o que eu vou procurar dentro desse texto. Relação com a variação linguística. É isso que eu devo procurar. Então, a primeira coisa, na hora que eu olho para o texto, eu já observo aqui que ele foi tirado do portal do governo de São Paulo e é relacionado à educação. Nós vamos quebrar o texto, nós vamos ler o texto por partes. Por que, Eduardo? Porque eu preciso entender a estrutura composicional desse texto. Então, nós vamos ler todo esse parágrafo aqui e fazer a seguinte pergunta: o que nós acabamos de ler? Isso é estrutura composicional. Mandioca, macaxeira, aipim e castelinha são nomes diferentes da mesma planta. Semáforo, sinaleiro e farol também significam a mesma coisa. O que muda é só o hábito cultural de cada região. A mesma coisa acontece na língua brasileira de sinais. Embora ela seja a comunicação oficial da comunidade surda no Brasil, existem sinais que variam em relação à região, a idade e até mesmo ao gênero de quem se comunica. A cor verde, por exemplo, possui sinais diferentes no Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. São os regionalismos na língua de sinais. Então, nós não temos a língua portuguesa, da mesma maneira que nós temos a língua portuguesa aqui no Brasil. Uma língua oficial também é qual? A língua brasileira de sinais. E da mesma maneira que você tem variações dentro da língua portuguesa, nós temos também variações na língua, o quê? Na língua brasileira de sinais. Então, vou colocar bem que o que singulariza o nosso primeiro parágrafo? Variações, é a palavra-chave. Está falando que a Libras também o quê? Também há essas variações. Dito isso, vamos para o nosso segundo parágrafo, entender o que o autor do texto quer nos passar. Essas variações são dos temas da disciplina Linguística na Língua de Sinais, oferecida pela Unesp ao longo do segundo semestre. Abre aspas, muitas pessoas pensam que a língua de sinais é universal, o que não é verdade. Explica a professora-chefe do Departamento de Linguística, Literatura e Letras Clássicas da Unesp. Então aqui ela trouxe o quê? Um argumento de autoridade, correto? Abre aspas novamente. Mesmo dentro de um mesmo país, ela sofre variação em relação à localização geográfica, à faixa etária e até mesmo ao gênero dos usuários, completa a especialista. Edu, o que nós vimos nesse parágrafo? Nós vimos aqui uma questão de autoridade. O que é autoridade, Eduardo? É uma pessoa estudiosa do assunto que vem para corroborar com aquilo que eu defendo. Então, nesse caso, nós temos aqui a autoridade no segundo parágrafo. Vamos para o terceiro e último parágrafo. Os surdos podem criar sinais diferentes para identificar lugares, objetos e conceitos. Em São Paulo, o sinal de cerveja é feito com um giro do punho com uma meia volta. Em Minas, a bebida é citada quando o dedo indicador médio mantém no lado do rosto. Também ocorrem mudanças históricas. Um sinal pode sofrer alterações decorrentes dos costumes da geração que o utiliza. Aqui nós temos basicamente o quê? Aqui nós temos exemplos. Eduardo, para que servem os exemplos? Exemplos são casos favoráveis para aquilo que eu falei anteriormente. O que eu falei anteriormente? Que existem variações dentro do quê? Dentro da língua brasileira de sinais.
Então, eu tenho inicialmente no meu texto um pressuposto, no caso seria uma tese, que existem essas variações. No segundo parágrafo, ele traz argumento de autoridade. E, por último, ele traz exemplificação. Bora lá! Nesse texto, a língua brasileira de sinais. Letra A. Passa por fenômenos de variação linguística como qualquer outra língua, com toda a certeza do mundo. O texto, a tese do texto é justamente essa. Letra B. Apresenta variações regionais, assumindo novo sentido para algumas palavras. Pessoal, não é assumir um novo sentido para algumas palavras. Não é como, por exemplo, você tem a palavra, vamos imaginar aqui, a palavra caderno. A palavra caderno na língua brasileira de sinais. Não é essa palavra, não é o significante que vai ganhar um novo significado. É um mesmo significante, tem formas diferentes de se falar. Então, quando ele coloca assumindo novo significado, aqui está errado. Esse conceito é o conceito de polissemia. Então, vou até anotar aqui para vocês que esse conceito que ele está utilizando na letra B é polissemia, quando na realidade o texto fala a respeito de quê? De variação linguística. Letra C. Sofre mudança estrutural pelo uso de sinais diferentes para algumas palavras. Opa, sofre essa mudança na estrutura da língua, na forma como a língua ela é expressa? Não tem essa diferenciação, Eduardo. O que vai alterar é justamente a maneira como eu falo uma palavra. Esse é o tema principal do texto. Letra D. Diferencia-se em todo o Brasil, desenvolvendo cada região a sua própria língua de sinais. Opa, ele está dizendo que cada região tem uma língua? Não. A língua é apenas uma, beleza? É a mesma coisa da língua portuguesa. O Brasil todo fala a língua portuguesa, mas as palavras que se usam no Nordeste são diferentes das palavras que se usam no Sudeste, que são diferentes das palavras que se usam no Norte. É apenas isso. Então aqui está falso. A letra E. Eduardo, é ininteligível. Eita, Edu. Agora lascou. Eu não sei o que é algo inteligível. Algo inteligível é algo palpável, é algo que você entende. Se é ininteligível, significa o quê? Significa, nesse caso, que você não consegue, de maneira alguma, entender aquilo que é te passado, que é difícil ou então impossível a compreensão dessa língua. Então ele fala, é ininteligível para parte dos usuários em razão das mudanças de sinais motivadas geograficamente. Então ele está dizendo, é impossível entender a língua porque existem variações regionais? Não, ele não fala isso. Portanto, pessoal, o nosso gabarito realmente vai ser o quê? Vai ser a letra A de amor. Pessoal, para mais resoluções como essa, você vai fazer o quê? Você vai me seguir lá no Instagram. Meu Instagram é @medlinguagens. Todos os dias eu estou por lá falando a respeito dessa prova de linguagens que é altamente importante para quem quer cursos de alta concorrência, como medicina, por exemplo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.